Fala galera do canal do meu timão, Joe novamente na área para trazer aquela análise tática do jogo do Corinthians. Hoje para trazer, Corinthians 5, Fluminense 0, uma atuação acima da média do Corinthians, um chocolate, uma goleada histórica, fazia 15 anos que o Fluminense não perdia por um placar de 5 gols de diferença, salvo engano. E além do jogo ter sido atraente, o resultado ter sido muito atraente, atrair é a palavra-chave pro Corinthians ter feito o que fez contra o Fluminense, ter feito o que queria. Mas antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal aí para ajudar o canal do meu timão e também para esse vídeo alcançar mais pessoas, para mais pessoas conhecerem o nosso trabalho. Valeu? Então vamos para análise. Se tem um vídeo que resume a ideia de jogo do Corinthians, é esse vídeo aqui, aos 16 minutos do primeiro tempo. E por que eu separei ele? Porque ele deixa muito nítido qual era a ideia do Mancini. Então vamos lá? Repare aqui, quando a bola chega no lado direito do Corinthians aqui com o Casares, o Matheus Vital ele está aqui do lado esquerdo e aos poucos vocês vão ver que ele vem andando para dentro. E aí a bola chega no Gabriel e aqui agora. Olha só, o Matheus Vital com a mão levantada e o Fábio Santos também. A imagem vai aparecer aí na tela para vocês. E o porquê disso, Joe? Porque o que acontecia? O Matheus Vital ele tinha aí a função de atrair o lateral para o meio e assim o Fábio Santos passar livre no corredor lateral. Ou seja, o que o Corinthians fazia era juntar todo mundo no meio, exceto os laterais, Fagner e o Fábio Santos. Ou seja, o Corinthians atraía todo mundo para o meio e esses dois jogadores, Fábio Santos quanto o Fagner, eles tinham esse corredor laterais só para eles. E aí, esse era o plano do Mancini, foi a ideia principal e vocês vão ver como ela foi bem executada e como isso teve a ver com os gols do Corinthians. E galera, como eu falei, a função do ponta, tanto do Vital pelo lado esquerdo quanto do Mosquito pelo lado direito, era atrair o lateral para o meio, deixando com que o Fábio Santos e o Fagner tivessem corredor laterais para eles. E como eu falei, só do lado esquerdo? Não, do lado direito também. E repare aqui, a bola vai para o lado esquerdo e aqui ó, o Mosquito está aqui com o Danilo Barcelos, que é o lateral esquerdo do Fluminense. E vocês vão ver que a corrida do Mosquito, ele não vai abrindo, como um ponta. Pelo contrário, ele vai fechando e com isso o Danilo Barcelos vai colando nele. E aí a jogada se desenha lá. E aqui, o ponto importante. Reparem onde está o Mosquito e o Danilo Barcelos, muito fechado, muito pelo meio. Enquanto isso o Fagner passa de uma forma livre aqui do outro lado. O Vital olha o Fagner, lança. E aqui tem o Casares também. Mas aí o Fagner erra no domínio. Mas 1 minuto e 35, 1 minuto e 36, a jogada começou a se desenhar. E foi assim que o Corinthians foi tentando quebrar essa defesa do Fluminense, E não só conseguiu, como conseguiu de uma maneira bem humilhante, mas que o que eu quero exaltar aqui, o que eu quero ressaltar na verdade, 1 minuto e 35 já deixou que a ideia de jogo muito clara. O ponta atrai o lateral para o meio, deixando com que Fagner e Fábio Santos passassem livremente pelo corredor lateral. E aos 5 minutos e 43, novamente, vocês vão ver aqui, só que agora do outro lado. A bola está pelo lado direito, mas reparem, olha o Matheus Vital puxando o lateral para o meio, enquanto isso o Fábio Santos está lá, completamente livre, com a mãozinha levantada. E aí a bola vai chegar no Cantígio, repare, Fábio Santos completamente livre, e olha onde o Matheus Vital está trazendo o lateral aqui direito, para o meio, ou seja, atrai para o meio, Vital e Mosquito atrai para o meio, e os laterais têm o corredor só para eles. Infelizmente aí o Cantígio erra o lançamento, hoje a gente não pode falar do lançamento do Cantígio, embora ele tenha errado esse no terceiro gol, a gente viu o que ele fez, Vi até um comentário bem legal que se o Cantígio jogar um tijolo na minha cabeça, eu vou olhar para ele e falar, que lançamento. E aí, mas infelizmente nesse ele errou, Mas novamente, a mesma ideia de jogo, bem clara. Menos de 10 minutos, 2 vezes o Corinthians tentando fazer a mesma coisa. É aquilo que eu falo para vocês, que tem o desejo de talvez começar a analisar os jogos e tudo mais. Tentem enxergar padrões, é apenas isso. E novamente o padrão estava sendo mostrado, E aí o Corinthians vai chegar pela terceira vez antes do primeiro gol, E eu vou trazer esse lance para vocês agora. Aos 5 minutos, a mesma jogada, de uma forma bem parecida, Só que agora pelo outro lado.
Reparem, a bola está do lado direito do ataque do Corinthians, mas quem faz toda a movimentação é o lado esquerdo. Olha aqui, o Matheus Vital, como ele vai correndo para dentro, trazendo o lateral, né, atraindo, e o Fábio Santos está lá do outro lado completamente livre, com a mãozinha levantada. Infelizmente o Cantillo vai errar o lançamento, né? Mas novamente aqui, vou pausar a imagem. Olha onde está o Matheus Vital trazendo o lateral, enquanto o Fábio Santos tem um corredor lateral apenas para ele. Mas aí o Cantillo vai errar esse lançamento, né? E no terceiro gol ele vai vir acertar, mas nesse lance em específico ele acaba errando. 5 minutos, 2 vezes o Corinthians fazendo a mesma coisa, você já começa a reparar um certo padrão. E aí o primeiro gol do Corinthians nasce justamente nesse poder de atração, né? O Mosquito vai atrair o Danilo Barcelos e vocês vão ver o que vai acontecer agora. Como eu falei, vocês vão ver a importância do Mosquito nesse gol, não apenas na finalização ou no passe. Reparem aqui, olha onde o Danilo Barcelos está marcando o Mosquito, e enquanto isso o corredor lateral vai ter dono. O Casares vai achar essa bola no Mosquito. E olha aqui, o Danilo Barcelos na dúvida, eu vou no Mosquito ou eu vou no Fagner? Eu vou no Mosquito ou eu vou no Fagner? E aí, o Danilo Barcelos opta aí pelo Mosquito. Ou seja, o Mosquito cumpriu bem sua função, atraiu o lateral para o meio, deixando o corredor lateral apenas para o Fagner. E aí o Mosquito vai achar o passe no Fagner, o Fagner vai fazer o quê? Devolvendo o Mosquito vai chutar, no rebote o Jô vai fazer o gol. Na segunda câmera, esse gol vai ficar mais evidente ainda, a movimentação do Mosquito, a importância e como ele atraiu o Danilo Barcelos. Então vamos lá galera. Pausei a imagem aqui para vocês verem, né? Olha aqui no começo da jogada, onde o Danilo Barcelos, né, o lateral do Fluminense está, e onde o Fagner está, né? E a importância do Mosquito, que atraiu justamente o Danilo para esse espaço, deixando o corredor lateral apenas para o Fagner. E aí a jogada vai se desenhar. E o engraçado desse gol também é que o Mosquito toca para o Fagner toca para o Mosquito e o Danilo Barcelos fica completamente perdido. No começo ele vai no Mosquito e aí o Mosquito faz o quê? Toca para o Fagner. O que o Danilo Barcelos faz? Vai no Fagner. E aí o Fagner faz o quê? Dá para o Mosquito. O Mosquito chuta, o goleiro agarra e no rebote, né? Ali nosso centroavante, camisa 77, né? Mas camisa 9, Jô, um gol de centroavante mesmo, um gol para levantar a moral, faz 1-0 e aí o Corinthians já respira melhor, porque sabe que o resto do jogo vai ser dominando o Fluminense. O primeiro tempo foi passando, o Corinthians foi dominando sem levar tanto susto, né? Levou até um que o Fred recebeu, o Cássio saiu lá, mas o Cantillo cortou. O Corinthians ia envolvendo o Fluminense, começa o segundo tempo e a primeira chegada do Corinthians é como? Novamente, Mosquito atraindo o Danilo Barcelos, enquanto isso o Fagner vai ficando livre no corredor lateral. E olha como é importante isso, hein? A bola está do lado esquerdo do Corinthians, mas é o lado direito que se movimenta e tudo tem um propósito, né? E aí a bola chega no Cantillo pelo meio, vai dar essa bola no Casares, e aí o Fagner chega completamente livre lá, né? Com muito espaço. Galera, a gente precisa falar um pouco sobre esse cara também, né? Talvez deixar um lateral ir ao fundo sempre vai ser perigoso, mas talvez deixar o Fagner, talvez não, né? Com certeza deixar o Fagner ir no fundo com espaço vai ser muito perigoso. E aí ele acha essa bola no Jô, né? O Jô vai dar para trás ele pro Gabriel e o Gabriel quase vai fazer o segundo gol do Corinthians. 7 minutos do segundo tempo, o padrão se repetindo e aí chega o segundo gol do Corinthians, que é uma atração completamente diferente da que eu tô trazendo aqui. Como eu falei, bati muito nessa tecla, né, no começo do vídeo, a atração se dava principalmente com o Mosquito e Vital atraindo os laterais para o meio, deixando o corredor lateral para Fábio Santos ou Fagner. Mas nesse gol a atração é diferente, o Corinthians atrai o Fluminense todo. Então vamos lá, o Corinthians troca passes e a bola chega no Gabriel. E aqui está o ponto importante para mim, o ponto mais importante do gol, esse passe do Gabriel. Ele quebra a marcação desse volante, né? E dá um passe para o Corinthians começar uma transição ofensiva com superioridade numérica, né? Superioridade numérica, por exemplo, 3 contra 2, 4 contra 3. E aqui, né, Mosquito, Casares e Jô contra o Lucas Claro e o Matheus Ferraz. E outro ponto importante, reparem que esses dois zagueiros eles estão bem próximos no começo do lance, né? E aí vai entrar outro fator muito importante, como eu falei. Para mim, o Gabriel foi fundamental nesse gol, assim como o Mosquito, mas teve um grau super importante, um grau de importância, né, do Jô nesse gol. Por quê? Reparem que o Jô ele vai se movimentando,
tirando o Lucas Claro de perto do Matheus Ferraz, né? Enquanto isso, o Casares vai se posicionando entre os dois zagueiros. Repare que essa linha já aumentou bastante em comparação àquela primeira linha que eu desenhei, ou seja, eles estão ficando cada vez mais distantes e o Jô está atraindo o Lucas Claro, né, para longe do Matheus Ferraz e dando espaço para o Casares. E aqui está o X da questão. Os zagueiros muito distantes, né, muito pela movimentação do Jô. Entre esses dois caras tinha um camisa 10 cheio de qualidade, com fome para fazer o gol. E ele precisa de apenas um toque, né? Ele bate de primeira, tirando do goleiro. O Corinthians faz 2-0 e aí, né, o jogo já está muito mais tranquilo, né? A gente sabe que mesmo dominando o jogo e com 1-0, o jogo ainda é perigoso. 2-0 já dá uma respirada mais aliviada. Mas o Corinthians ontem não queria apenas 2-0, ele queria mais e mais e mais. E o terceiro gol, voltamos para o padrão. O Mosquito vai atrair o lateral, o Corinthians vai aglomerar jogadores no meio, né? Enquanto isso, o Fagner vai ficando completamente livre no corredor lateral. Como eu falei, o terceiro gol vai voltar a ser o padrão. Olha onde está o Gustavo Silva, né? O Gustavo Mosquito, que era para ser um ponta, né? Só que jogou ontem de falso ponta, assim, no sentido positivo, né? E o Danilo Barcelos vai acompanhando ele. Enquanto isso, o Fagner vai ficando lá no corredor lateral completamente livre. Aí entra um fator super importante, que é o lançamento do Cantillo, né? Parece que botou com a mão, o Fagner vai dominar essa bola e vai fuzilar para a rede, 3-0. E aí a gente precisa falar sobre o Victor Cantillo, né? Que é um jogador que sua principal virtude é esse lançamento. São 3 assistências no campeonato, as 3 assistências vieram de lançamentos e assim, a principal qualidade dele, se ele vê o jogo de frente, né, o Corinthians tem muita vantagem. E aí eu não sei o que foi mais bonito, foi o lançamento do Cantillo, o domínio do Fagner ou a finalização do Fagner. E como eu falei, deixar qualquer jogador chegar no fundo, qualquer lateral, pode ser perigoso, mas deixar o Fagner chegar no fundo é pedir para levar gol, né? E aí ele finaliza, como eu falei, muito bonito. O Corinthians faz 3-0. Mas como eu falei, o Corinthians não estava satisfeito, queria mais e mais, e aí o quarto gol veio a vir também. Porém, antes de falar do quarto gol, eu preciso trazer a câmera aqui, né, muito mais aberta para destacar a importância da movimentação do Mosquito. Reparem como o Danilo Barcelos está aqui completamente colado nele, né, pelo meio. Reparem como o Corinthians aglomera os jogadores pelo meio. Olha aqui o Vital trazendo o lateral deles também e o Fábio Santos completamente livre. O Corinthians tinha 2 opções nessa jogada. Tanto o Fagner, né, que é a opção que o Cantillo lança e tudo mais, quanto o Fábio Santos aqui completamente livre, porque o Vital atraiu o lateral para o meio. Ou seja, os 2 pontas aqui atraindo o lateral para o meio e o Cantillo, né, como eu falei, ele opta pelo Fagner. E aí, como eu falei, né, chegou no fundo, finalizou e fez 3-0 para o Corinthians. Galera, o padrão aqui tá bem evidente. O quarto gol, né, eu preciso falar o gol e o antes do gol, porque é super importante, é um fator fundamental e que tem muito dedo do Mancini. Esse quarto gol do Corinthians é super importante contextualizar. Essa semana, né, recentemente na verdade, rolou muitas notícias que o Mancini tinha pedido para o Vital, né, ficar após o treino para treinar mais essa finalização. A gente conhece e a gente cornetava, acho que era talvez, né, a maior corneta em cima do Matheus Vital, que ele finalizava pouco, que muitas vezes ele prendia a bola, e o Mancini realmente cobrou isso dele. E aí, logo em seguida, no jogo seguinte, que isso tudo sai, que o Matheus Vital deu entrevista, que o Mancini deu entrevista, acontece aquele golaço do Vital. Mas olha, antes, né, bem antes do gol, o que já tinha acontecido várias vezes. Aos 9 minutos, Matheus Vital vai receber de frente e vai finalizar, chute bloqueado. Mas pelo menos você já via que hoje ele vai pelo menos arriscar mais, finalizar mais. Minutos mais tarde, aos 38 minutos, né, vai acontecer um lance que o Vital quase faz um golaço. Novamente, recebeu a bola pelo meio, um toque apenas para carregar e um para finalizar, defesaça do goleiro. Então novamente o Matheus Vital arriscando esse chute, né, o que o Mancini tinha pedido, o que a torcida do Corinthians pedia. E aí, né, vai vir um gol do Corinthians justamente numa finalização espetacular do Vital, né? Mas antes também a gente tem que falar sobre a jogada toda, que eu gostaria de destacar aqui com vocês. O quarto gol do Corinthians, né, como eu falei, a gente tem, antes da finalização do Vital, a gente tem que destacar alguns pontos.
foram 24 passes do Corinthians. O Fluminense na roda, a bola corre, né? O Fluminense também. E 2 pontos que eu gostaria de destacar super importantes. Os zagueiros jogando pra frente, tanto o Gemerson quanto o Gil, eles não passam pra frente. E aí o Corinthians vai, claro, cadenciando o jogo, já estava 3-0 também, né? E agora as formações dos triângulos. Vocês podem ver aí, não preciso ficar comentando toda hora. Mas quantas vezes o Corinthians foi aproximando os jogadores, formando triângulos. E aí, ó, o Matheus Vital, o Fábio Santos ultrapassando. E o Corinthians rodando a bola, o Fluminense correndo atrás. Agora, novamente, triangulação aqui, né? E olha, Matheus Vital, Cantígio, Casares, Gabriel. E aí o Gabriel vai achar o passe no Vital. E aí, novamente, o Vital de frente, carrega um pouco a bola. E aí finaliza, né, de longe, o que a gente estava pedindo, que ele já tinha feito 2 vezes anteriormente, né? E faz um golaço. Um ponto bem legal também, que embora não seja do jogo, né, faz parte do Corinthians hoje, é o fato do Vital ter feito o gol e já ter procurado o Mancini para dar um abraço nele, né? Não sei se pode postar um GIF aqui, mas eu vou mandar pro editor colocar. É um abraço assim que você vê, é muito sincero, é um abraço muito simples, mas cheio de significado, né? Realmente o Mancini, ele vem restaurando a confiança dos jogadores. É um novo Vital, é um novo Mosquito, é um novo Fagner. O Fagner não estava jogando igual está, né? Antes com o Coelho e até mesmo com o Thiago Nunes, né? Pós-quarentena, enfim. Desculpa, pós-quarentena dos jogadores, né? Porque a gente ainda tem que estar de quarentena, que o coronavírus ainda não acabou. Mas tudo tem o dedo do Mancini. Embora, se não for na parte tática, pode ser na parte psicológica. E aquele abraço ali pra mim representa muito também, porque você vê que é um novo Corinthians, você vê o banco comemorando demais um golaço, tudo bem, né? Mas tão feliz também pelo Matheus Vital, né? Que talvez podia ser um problema, a gente não sabe o que passa na cabeça do jogador. Caraca, eu vou falar aqui um pouco, mas é que tem jogador quando é criança, erra um chute, fica com trauma, não sei o que pode ter passado, mas o Vital fez um golaço, um gol cheio de confiança, e aquele abraço ali realmente significa muito. O Corinthians fez 4-0 e ainda faltava o quinto, né? O quinto gol, eu só vou falar uma coisa aqui. O Mancini fez 5 substituições no jogo, né? Ele colocou Everaldo, Léo Natel, Gabriel Pereira, Camacho e Luan. O quinto gol eu só vou deixar, vocês assistem, eu não vou falar mais nada, porque realmente é impressionante. Como eu falei, não vou ficar entrando em detalhe aqui para não... Eu só quero que vocês assistem. Só lembre, Everaldo, Léo Natel, Gabriel Pereira, Camacho e Luan. O gol vai ter 5 participações. E aí vocês veem quem participou do gol. O Everaldo conduz, ele toca pro Léo Natel, né? E aí o Léo Natel vai jogando pra dentro. Vai lançar para quem? Pro Gabriel Pereira. O Gabriel Pereira vai fazer um domínio espetacular, né? Vai finalizar essa bola. Quem vai pegar o rebote é o Camacho. E quem vai fazer o gol é o Luan. Ou seja, o Mancini mexeu em 5 jogadores. O quinto gol teve 5 participações e foram dos jogadores que ele colocou. Eu acho que assim a gente acaba o vídeo de hoje. Não tem mais nada o que falar, uma partida perfeita do Corinthians. E é isso, galera. Valeu, tamo junto, um abraço. Vai, Corinthians. E deixa aí nos comentários quais atuações individuais mais chamaram a atenção pra gente tentar trazer aqui análises individuais também. Valeu? É nóis, vai, Corinthians!